Olá, no programa de hoje vamos conhecer o trabalho que as Casas André Luiz realizam com os deficientes intelectuais há mais de 70 anos. Eles começaram com 15 crianças e hoje atendem mais de 2.000 pacientes. Nossa convidada é Janaína Peripoli Souza, que é psicóloga e coordenadora da equipe interdisciplinar das Casas André Luiz. Seja bem-vinda, Janaína, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Como que começou as Casas André Luiz? Qual era o objetivo dela inicial? Então, o objetivo das Casas André Luiz era acolher, pessoas com deficiência que estavam numa situação de vulnerabilidade. E até hoje isso ainda acontece, né? Depois de 70 anos, esse é o nosso recorte da realidade, ainda temos essa ação, de ajudar as pessoas com deficiência. Eu sei que ela começou com poucas crianças, mas depois ela chegou a ter mais de 1.000 internos e os internos lá eram assim, entrava e só saía depois que morria. Isso mesmo. Certo? O valor de cada um lá em termos de gasto mensal era enormidade. Ainda é essa realidade. Temos Não, essa realidade. Mas diminuiu bastante agora. Agora vocês não estão mais só permanentes. Isso, agora nós temos cerca de 600 pacientes em regime de longa permanência e mais de 1.000 que são atendidos no ambulatório das Casas André Luiz. Esse longa permanência ainda é daquele estilo que existia antigamente, quando existia a Roda da Vida aqui na cidade, acho que era na Santa Casa, que o pessoal colocava a criança lá, girava a roda e ninguém mais sabia quem era o pai, quem era a mãe. Isso aconteceu por muitos anos no Brasil e aconteceu no mundo, principalmente onde existia impérios, né? Isso aconteceu muito nas Casas André Luiz, deixarem as crianças com deficiência lá, ir embora e nunca se saber quem eram os pais. Ainda acontece isso hoje? Hoje não acontece mais das pessoas serem deixadas na porta da instituição, mas há bastante internos que tiveram esse histórico, que tem essa história de sua vida, de abandono. Hoje a gente tem pacientes que têm ainda contato com seus familiares, mas a maioria já estão com os vínculos vulneráveis mesmo, Então hoje também interna-se lá por pedido judicial, e essa situação de abandono como na roda da vida, ainda bem não acontece mais. Você disse que perde o vínculo familiar. Uhum. Esse vínculo familiar ele perde porque as famílias realmente abandonaram desde o início ou de repente com a idade, os pais também foram envelhecendo, os irmãos foram ficando distantes, primos, eles vão perdendo o vínculo familiar, quer dizer, a única família deles é a Casa André Luiz? Algumas pessoas que estão lá, elas já vêm sem os vínculos, elas já vêm de outras instituições. Isso. Ou vem de outras instituições, ou foi o caso de abandono. E hoje, como os pacientes que lá residem, eles já estão numa faixa etária de 40 a 60 anos, obviamente os pais deles foram envelhecendo e foram indo a óbito, então nós perdemos esses contatos de alguma forma, até por esse envelhecimento da família nuclear. Como é que faz as Casas André Luiz quando recebe uma criança, no caso do passado recebia muito mais e até hoje é capaz de receber ainda, uma criança que vem sem vínculo nenhum, ou seja, de família desconhecida, é uma adoção? Sim, todas as pessoas que estão lá, elas são curateladas. O que significa curateladas? Significa que há uma exigência de que alguém seja responsável por ela, seja um responsável legal. E as pessoas que são responsáveis pelos pacientes de lá são pessoas da fundação, do então não conselho. É a instituição, alguém lá, pessoa física, assume a responsabilidade de ser o tutor dessa criança, dessa pessoa que está lá. Sim. Hoje nós temos dois trabalhos de vocês, longa permanência e o ambulatorial. Isso. Você disse que ainda tem 600? Sim, 600. 600 internos. No caso dos internos, eles vivem como se estivessem numa casa de família. Vocês dão tudo para ele, almoço, janta, assistência médica, assistência dentária, passeios, exercícios, tem
todo tipo de assistência? Isso, todas as instâncias de vida, né? A gente atende ele desde da área da saúde, né, até a socialização, trabalhando também muito na perspectiva da inclusão social. Trabalhos manuais? Trabalhos manuais. Aulas eles têm? Aulas não. Mas pode ir para um curso de fora? Pode. Pode, se caso tiver Sim, condições. Sim. Tá. Nós não temos hoje aulas, vamos dizer assim, pedagogia dentro da instituição e tudo mais, mas há alguns pacientes que frequentam escolas fora da instituição. Ah, tem. Sim. E no ambulatorial, o que que é? A pessoa vai lá, faz um tratamento e volta ou tem outras atividades? No ambulatório ele vai para realizar os tratamentos de saúde, né? Então eles têm outras atividades no sentido de inclusão também. Então eles participam de eventos, oficinas, né? O ambulatório também oferece esse tipo de serviço. No caso de pessoas que vão para o ambulatório, tem idade para ser atendido lá ou pode ser de 0 a 100? Não, é 0 a 18 anos. 0 a 18. Isso. Pessoas acima de 18 anos, no ambulatório vocês não recebem mais? Não. O espaço físico que vocês têm lá para atender essas pessoas, principalmente os internos, é muito grande? O espaço dos internos é enorme, né? Lá tem 4 unidades, né, dentro do complexo. Cada quarto aloja cerca de 12 pacientes, né? E a gente tem alas femininas, masculinas, né? E tem algumas divisões assim por gravidade, né? Por conta da situação clínica, né, dessas pessoas mesmo. Refeitório completo? Sim. Tem a rádio para eles poderem falar? Tem, toda a estrutura. Qual o perfil das deficiências que chegam lá para você? Geralmente são deficientes intelectuais graves ou profundos, né? A minoria possui a deficiência intelectual leve. E eles vão lá e eles recebem o quê? Eles recebem fisioterapia, terapia ocupacional, tratamento dentário, tudo que há necessidade para eles? Quando eles entram na instituição, eles passam por uma triagem, né, onde a gente vai alocando eles nos serviços. A partir daí, eles vão fazer parte de um plano terapêutico, onde eles vão receber, por exemplo, terapias em diversas áreas, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, educação física e também participar das oficinas que nós temos lá. Por exemplo, a sala de inclusão digital, a arte livre, a horta e tantos outros programas também que os voluntários realizam lá dentro. Vocês chegam a fazer trabalhos manuais com os internos, ou no caso de horta, no caso de pintura, de marcenaria, e que chega da possibilidade de fazer uma feira de venda, um lugar que possa vender esses trabalhos deles? Sim, os produtos que eles confeccionam são vendidos em feiras, né, em eventos que a própria Casa André Luiz propicia, né? Então, às vezes, em alguns eventos sociais, jantares, e os produtos eles são revendidos então. Todo o trabalho, assim, nós observamos que é de grande esforço e acho que esse é o grande valor desse trabalho. Você né? disse que está lá há 9 anos. Sim. Mas você conhece a história de 70. Sim. Certo? 9 anos já escutou a Sim. história de 1 milhão Sim. de gente que passou por lá, principalmente os velhinhos lá adoram contar a história que eu conheço. Certo? Eles adoram contar o início, como é que foi, como é que evoluiu e tudo mais. Você sabe da história, assim, de evolução de um paciente que chegou lá, ele teve um ganho extraordinário, ele surpreendeu os médicos, surpreendeu os diretores pela evolução, pelo ganho dele? Eu posso falar do Bueno, né, que ele já foi a óbito, infelizmente, no ano passado, mas ele era uma pessoa de muita batalha, assim, de muita superação, né, e ele chegou até a escrever um livro, né, ele era um paciente acamado, com paralisia, ele quase não tinha movimento de nenhum dos membros, né, e ele não falava e a gente se comunicava com ele apenas pelo olhar. E nessa comunicação nós utilizávamos umas pranchas de comunicação alternativa
E foi por meio disso, né, que vários profissionais e voluntários, né, foram identificando aí as frases, né, do José Roberto Bueno e chegou, né, à confecção de um livro, né, que é o Me Leva Que Eu Vou. Ele tinha uma capacidade incrível. Isso. Janaína, Era é uma pessoa gostoso. muito crítica, né? Eu acho interessante que quando as pessoas olham o deficiente acamado, né, naquela situação de leito hospitalar, se enxerga somente essa fragilidade A pessoa só vê corporal, a né? impossibilidade. Isso, a limitação. Mas o José Roberto Bueno, ele era um crítico, assim, da vida, né? E era uma pessoa também que aproveitava muito a vida, né? No sentido das pequenas coisas mesmo. Ele sempre falava sobre isso. Nós vamos conversar mais sobre superação, mas nós vamos ter que ir para um rápido intervalo e já voltamos.